Oi, pessoal, bom dia para mais um bate-papo, né? Hoje nós estamos recebendo aqui na Academia Brasileira uma pessoa muito especial, que é o nosso desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Bom dia, Bento, como vai? Bom dia, Tereza. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Uma satisfação estar aqui para poder conversar com vocês e aqueles que estão em suas casas, presumo, nos assistindo. Mas é um prazer recebê-lo aqui. Aqui a gente começa com friozinho já, em São Paulo. Aí eu imagino que, como sempre, aquele dia ensolarado, maravilhoso, não é? Na última semana, teve um dia aqui que choveu às 24 horas, né? Com alagamentos. Teve até um, Nossa, teve até um deputado estadual aqui, líder do governo, que fez uma piada de péssimo gosto. Mostrou do apartamento dele a avenida totalmente inundada e disse assim: agora vocês não vão sair de casa nem que queiram. KKKKKK. Veja, né, o nível de nossos governantes, a falta de sensibilidade, né, para dizer uma piada de mau gosto como essa. Mas hoje realmente está com calor aqui, né, mas eu estou protegido pelo ar-condicionado do meu escritório. eu falei com o nosso confrade Gilberto agora de manhã. Rio Grande do Sul também, bem friozinho, bem friozinho. Na Serra, eles estão chegando a 3, 4, 5 graus. Olha que beleza, né? Bom, pessoal, já vi que entraram vários amigos, nosso confrade Cláudio Brandão também já entrou, não vi quem mais que estava aqui, porque vai passando tão rápido, né, Bento? Bom, mas só uma rápida apresentação. O Bento é presidente do Tribunal do Rio Grande do Norte, né? Já foi diretor da Escola Judicial, enfim, tem uma vastíssima carreira acadêmica e é titular aí da cadeira número 13, ah, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E hoje nos dá o prazer de estar aqui para a gente falar um pouquinho a respeito da questão das medidas que foram implementadas, né, nessa época de Covid das decisões judiciais. Esse barulho aqui foi meu gato que estava passando aqui, quase derrubou tudo, ele conseguiu derrubar só meu mouse, né? Mas, enfim, Bento, queria te ouvir um pouco a respeito, porque a gente tem acompanhado aí, principalmente com relação às sessões, né? Até o Cláudio Brandão chegou a vir e falar um pouco para nós a respeito das sessões, logo que elas estavam sendo implementadas. A Tereza Asta também veio, comentou de decisões importantíssimas do Tribunal de Minas, né? Que eles têm, parece que os tribunais estão recebendo uma avalanche aí de mandados de segurança e correções. Ontem eu estava fazendo um passeio pelas decisões do TST, decisões interessantíssimas, né? E eu comecei a ler várias decisões do nosso confrade Aloísio e pensei, falei, gente, o direito está mudando, não só em termos de direito material, mas em termos de direito processual. E a gente nota aí uma posição muito, parece, equilibrada dos tribunais, dos tribunais para poder lidar com essa questão toda da pandemia, né? Em a maioria dos acordos, teve uma decisão recente também do nosso confrade Douglas a respeito dessa questão dos acordos. Enfim, tem muita questão nova aparecendo, né, Bento? E como é que você enxerga tudo isso, né? Ontem eu estava vendo uma outra live da ministra Peduzzi, e a ministra Peduzzi estava dizendo, inclusive, da iniciativa dos tribunais com relação às essas audiências pré-processuais. Como é que acontece tudo isso? Como é que você vê essa mutação aí do direito processual sendo afetado por todas essas medidas? Bem, mais uma vez, bom dia a todos, né? Agora, digamos, oficialmente, né? Obrigado, Tereza, pelo convite, né? Eu que sou membro da academia já há quase 20 anos, então sempre tenho muito prazer em participar das atividades da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. É uma coisa que muito orgulha, a gente busca
colaborar, né? E a nossa amizade é muito antiga, né? Também nos conhecemos. Você era É verdade. era uma menina. Agora que está com uns 30, tinha uns 15, quando eu lhe Quem me conheci, dera, né? né? Mas são muitos anos de amizade. Eu sempre tive por você uma profunda admiração, uma pessoa dinâmica, né? À frente da revista de Direito e Trabalho, que tenho a honra de compor até o seu conselho editorial, e os seus eventos, né? As suas publicações. Você é uma pessoa, e agora à frente, né, da área de eventos da academia, né? Você tem dinamizado muito e eu gosto muito das pessoas que não são apenas pensadoras, mas são também realizadoras, né? Até porque eu acho que eu tenho um pouco esse perfil, esse viés, Sim. e esse talvez seja o perfil mais difícil, né? Porque realizar sempre demanda um esforço muito grande, né? E às vezes até alguns desgastes. Então, parabéns. E parabéns para essa iniciativa de fazer esse café da manhã, recebendo, né, tanta gente bacana, na maioria acadêmicos. Mas ontem eu vi Domingos Zainag, né, há 30 e tantos anos, é meu colega de turma no mestrado na PUC de São Paulo, corintiano, fanático, né, uma figura muito engraçada, né? Eu digo que esse é o defeito dele, né? Porque além dele ser corintiano, sempre que ele me vê, ele fala mal do meu Palmeiras. É uma coisa. Mal não. Ele fala que ele constata fatos, né? É, eu sou palmeirense aí em São Paulo também. Mas, pois bem, você falou aqui tantas coisas em tão pouco tempo, mas você tocou em tantos pontos que a gente poderia já, e uma pessoa que gosta de falar como eu, tranquilamente eu engataria aqui uma primeira, chegaria até numa sexta marcha e a gente terminaria já às 8 horas da manhã, se eu for começar a tratar dos temas, mas eu vou me controlar para poder ser um diálogo, né? Não ser a partir de agora um mero monólogo. O diálogo sempre é uma coisa mais agradável, uma coisa melhor, né? Para quem está assistindo e até para você mesmo, que você vai aprendendo. E sempre a gente, quando participa, seja uma aula, agora tem essa novidade de lives. Ontem, eu quero aqui fazer uma coisa mais leve. Ontem eu fui fazer uma pequena atualização em meu Lattes, lançar umas 2, 3 coisas, um livro, agora para a OAB, o Conselho Federal está fazendo um livro com 3 volumes na área trabalhista, artigos pequenos de 5 laudas no máximo. Então, fui lançar lá o nosso livro da academia, né, que está saindo virtualmente pela Juspódio. Né? Enfim, aí quando vi, eu já fiz 20 e tantas lives, fora os eventos, né? Porque alguns não são propriamente lives, né? A semana que vem vai ter a nossa mesa de direito processual, né, da academia, e outros, né? Participei a semana passada com o ministro Vieira de Mello e nosso confrade Sérgio Torres, etc. Então, para a gente tentar sair um pouquinho, né, do lugar comum, porque eu também brinco, viu, Tereza? Eu sei que é uma coisa meio que anticlímax, mas, de certo modo, as pessoas, em geral, não aguentam mais lives, porque houve uma proliferação. Não essa nossa, que é diferente, e é no horário, às 8 horas da manhã, geralmente a gente vai encontrar lives de personal trainer, ou então, né, do pessoal fitness, né? Mas de direito, eu acho que apenas a gente, né? Nós Às estamos 8 horas. concorrendo com a CBN, sabe? É, Toda vez de manhã eu adoro ouvir a CBN. Daí eu falei assim, pô, vamos fazer alguma coisa para concorrer com eles. É difícil, né? difícil. Olha, eu não vou dizer o nome azar, que esse nome eu não gosto de dizer, mas já disse. Mas eu tive uma live com a OAB de Pernambuco, às 11 horas da manhã, o mesmo horário, naquele fatídico dia, né, da entrevista do então ministro Sérgio Moro, entregando o cargo. Eu achei estranho, porque tinha 50, 60 pessoas apenas acompanhando, e geralmente era bem mais gente, mas imagine, concorri com aquele depoimento bombástico. Então, né, ficou difícil. Mas, enfim, dentre as coisas que você falou, para não ficar aqui apenas nas introduções, mas tentando justamente fazer uma coisa um pouco mais leve, e a gente tem que ter a preocupação de sair um pouquinho do lugar comum, né? Porque senão realmente fica uma coisa repetitiva e não fica uma coisa agradável. Então vamos tentar aqui sair um pouquinho do lugar comum e dizer algumas verdades na minha concepção, claro, na minha verdade, né? E verdade, a gente sabe, é um conceito
por incrível que pareça, até variável, tanto que dizia Miguel Reale que não existe verdade, né? Na verdade, dizia que não havia certeza, havia uma quase certeza. Pois bem, você falou a respeito, né, das mudanças de processo, falou a respeito da afirmação da ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do TST, de certo modo falou de gestão de tribunal. E aí a gente poderia fazer aqui diversas reflexões, né? Eu vou lhe dizer aqui, começar pela minha experiência como gestor, né? E o colega Luiz Madeira, brincando aqui na live aqui, lá de Portugal, né? Colocando aqui esse comentário, lógico, uma grande brincadeira. Pois bem, você não imagine o quanto é difícil você ser presidente de um tribunal, e no meu caso, eu sou presidente e ainda acumulo a corregedoria, né? E sou vice-diretor da escola judicial, porque no começo eu ainda acumulava a escola judicial, mas pior era na gestão passada, porque eu era vice-presidente, ouvidor e diretor da escola judicial, e a presidente tinha muitos afastamentos, aí eu acumulava ainda nos afastamentos dela a presidência e a corregedoria. Eu era 5 em 1. Sérgio Torres, nosso confrade, brincava muito, dizendo que nunca tinha visto uma concentração de poderes na história de um tribunal. Mas não era porque eu quisesse, praticamente o tribunal, né? Eu só faltava enlouquecer, porque eu despachava com todos os setores. Eu dizia que tinha crise de identidade, né? E ainda recebia processo, além da pauta administrativa. Aí eu talvez tivesse entrado, e em condições normais, eu teria entrado há uns 20 anos no TRT. E eu entrei há uns 5, 6 anos. Eu até brinquei no meu discurso de posse que ninguém esperou na história de um tribunal no Brasil tanto tempo, porque da primeira lista tríplice que eu participei para a que eu entrei, foram quase 20 anos. Era para eu ter entrado, talvez, com 30 e poucos anos de idade lá aqui em nosso tribunal. Mas que isso... Até eu brinquei na posse, no discurso de posse, como desembargador, não como presidente, que minha primeira lista tinha sido no século passado. E o pessoal até achou muita graça quando eu disse isso, né? Mas eu nunca tomei isso como algo negativo ou como alguma espécie de amargura que viesse para a minha vida. Sempre eu tenho uma firmeza de que Deus escolhe o tempo certo para cada pessoa, com cada missão. E a minha missão para ser presidente do TRT, eu falava isso antes de tomar posse, ela iria ficar muito bem escrita com o passar do tempo. Aí, quando veio o pior orçamento da história da Justiça do Trabalho, que é o de 2020, né? Todo mundo sabe, porque pela primeira vez implementou-se aquele corte de cerca de 30%, como sabe nosso maestro Vicente Malheiro, você acabou de entrar, né? Em custeio e 90% em investimentos. Então, eu repetia com a minha assessoria, tá vendo? Vocês estão vendo? Deus me colocou no momento mais difícil da Justiça do Trabalho, para gerir sem dinheiro. Eu não sabia o que me esperava, né, Tereza? Realmente eu não sabia. E aí é que eu tenho Mas esse ano foi uma surpresa, né? Ninguém esperava. Exatamente. Aí é que eu tenho a convicção, né? A convicção de que realmente eu estou no lugar certo, na hora certa. É uma coisa de Deus. E sempre tem uma situação mais difícil. Na nossa querida confrade Cristina Peduzzi, por exemplo, com os ministros Aloysio Correia, também confrade, e Vieira de Mello, mal tomaram posse no TST e já embarcaram nessa canoa que não é furada de jeito nenhum, mas que é num mar tão turbulento, né? Mas, enfim, é muito difícil. Por quê? E aí vou aqui misturar algumas coisas. Tinha dias, logo no começo da pandemia, Tereza, onde nós recebíamos uma resolução do CNJ, no mesmo dia, um ato da Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, recebíamos um ato da presidência do TST, um ato da vice-presidência, uma recomendação, aí recebíamos resoluções do CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nós temos os nossos próprios atos, nossas próprias resoluções. Muitas vezes eu tinha que fazer de referendo, coisa que eu não gosto, mas
pela urgência. Então, eventualmente, por exemplo, no nosso tribunal, eu diria que a fórceps conseguir aprovar uma resolução de usar o plenário virtual, que nunca tinha sido usado. E com muita resistência dos colegas, até hoje eu não sei o porquê dessa resistência, mas enfrentei uma grande resistência, né? E quem é presidente de um tribunal, principalmente de um tribunal pequeno, curiosamente, é mais difícil nesse aspecto de gerir, sabe como é difícil o pleno, né? Enfim, mas precisava de um ato, como se fosse um decreto para regulamentar uma lei. Então, tive que correr para fazer esse plenário. Depois, tivemos os julgamentos telepresenciais, um passo um pouquinho à frente. Aí eu fiz um estudo enorme. Eu tenho uma juíza auxiliar na presidência fantástica, a doutora Simone Jalil. É uma pessoa assim, de uma operosidade, de um empenho e de uma capacidade. Não sei se você conhece, ela mexe muito com o trabalho seguro, né? Simone Medeiros Jalil. E na corregedoria, um outro juiz auxiliar fantástico foi o presidente da Anamatra, Luciana Taide. Esse você deve conhecer, né? Foi nosso presidente. A Taide é das antigas, né? Exatamente. Mas, pois é, Luciano, ele é meu juiz auxiliar na corregedoria. Então, contando com a ajuda deles dois, eu tenho, digo aqui, é muito difícil a gente dizer assim, o melhor, mas eu tenho, como chefe de gabinete, secretário-geral, 2 servidores, né? Esse que é chefe de gabinete foi durante 20 anos secretário-geral do tribunal. Então, passava presidente, foi diretor da corregedoria há muitos anos, secretário da corregedoria, foi secretário do pleno, e esse outro, que é o secretário-geral, conheço poucas pessoas com a capacidade de trabalho. E eles dois, além disso, aquelas pessoas tranquilas, um espírito elevado, energia boa, chegam no tribunal 8 horas da manhã, saem de 7 horas da noite, sem almoçar. Comem lá um pedacinho de queijo, lá estou entregando aqui o gosto culinário dos rapazes. Então, com essa equipe tão boa, porque a gente não faz nada sozinho. Então, esse pessoal me ajudando. Eu digo que eles dois, então, são meus anjos da guarda e anjos da guarda do nosso tribunal. Mas a gente tinha que mexer em tudo, né? Mexer em tudo. E, às vezes, enfrentando uma resistência injustificada. Ontem, eu vi que foi um tiro muito certeiro, que como presidente do tribunal e como corregedor, mas principalmente como presidente, eu fiz a primeira reunião com todos os juízes de primeiro grau. Fizemos uma reunião virtual. E aqui é um tribunal muito pequeno, são menos de 50 juízes e estava 90% dos magistrados. Fiz uma pauta, né? Hoje farei com os diretores de secretaria e farei outra com os gestores. Mas essa com o juiz eu diria que era a mais urgente, até porque, como sempre foram vários temas, férias, etc., coisas administrativas, mas o tema principal é a famosa retomada das audiências telepresenciais. Esse é o tema que está em todas as pautas, né? Todas as pautas. Mas, né, eu sou muito, digamos, bem relacionado com os advogados, então eles têm certa liberdade e me telefonam. Ontem à noite, o ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, que é amicíssimo meu, me ligou e teve uma hora assim que eu me controlei um pouco, eu estava me aborrecendo com ele. Aí eu dizendo, olha, Rodrigo, eu não estou conseguindo entender o porquê disso da advocacia. Porque as coisas são tão difíceis que logo no começo era assim, o presidente da OAB indo lá no TRT pedindo para a gente não parar logo, e o presidente da associação, aliado político dele, pedindo para parar. E eu disse, vocês têm que se resolver. E todos dois falando em nome geral. Olha, isso é pacífico na advocacia. Eu digo, vocês precisam primeiro se informar, porque isso não é pacífico. E a gente viu agora uma pesquisa da OAB Federal com, sei lá, 5 mil respostas, né, ou 50 mil, mas com um universo muito abrangente de entrevistados, mas foi 55% a 45%. Então, a OAB é extremamente dividida. Mas ontem, na reunião, eu comecei logo dizendo, eu falei primeiro uns 40 minutos, depois passamos a ter intervenções, eu respondendo, mas logo para desarmar, eu comecei dizendo para o pessoal o seguinte: a gente não pode embarcar, né, naquele título de um filme britânico que eu assisti há muitos anos, chamado Muito Barulho por Nada. Me lembro que o protagonista era aquele ator Kenneth Branagh, né? Muito barulho por nada. Por quê? Porque tanto o ato conjunto do TST
como a resolução 314 do CNJ mandam voltar, né, voltando os prazos processuais, voltar a ocorrência, né, voltarem as audiências telepresenciais, mas o ato conjunto da presidência, vice e corregedoria do TST, ele é mais meticuloso, ele é mais específico e faz, inclusive, uma gradação, a volta gradual, mas tem lá um parágrafo em ambos que dizem, primeiro, os juízes deverão, não é poderão. Aí é a primeira coisa. Graças a Deus eu consegui convencer o presidente da Matra, porque de início, numa reunião, ele participa do comitê de crise. Ele veio me pedir para que os juízes pudessem escolher, porque tem juízes com problemas até de filhos em casa. Lógico, com todo respeito, mas eu não posso com esse tipo de argumento. Não é um argumento que a gente pode aceitar, né? Mas eu, como disse ontem, repeti, nós somos hermeneutas. Então, o ato não diz poderão. A gente sabe que existe uma enorme diferença no sentido impositivo. Deverão. Não obstante, inclusive há um parágrafo, logo na resolução 314 do CNJ, que diz que o juiz ele poderá não realizar a audiência desde que faça um pequeno despacho justificando a não realização daquela audiência. Então, muito barulho por nada. Por quê? Porque, na prática, quando demandar uma audiência de instrução, a inquirição de partes e, principalmente, de testemunhas, que essa é a grande questão, e é bom logo que fique claro, porque nós temos situações de audiências de instrução onde não há nada que justifique a sua não realização, por exemplo, matéria meramente jurídica, sem necessidade de tomada de depoimentos, às vezes para encerrar uma mera instrução, né? Uma mera maneira de dizer, mas apenas para encerrar a instrução, né? Mas quando houver essa necessidade de depoimentos, em geral, haverá um grande problema, porque há a questão de locomoção e temos diferenças regionais. Lógico que aqui talvez seja mais difícil do que São Paulo, não obstante a questão também de tamanho, de dificuldade de locomoção, mas de infraestrutura. No Amazonas, a situação é completamente diferente. Um epicentro, uma dificuldade, o pessoal morrendo, né? Porque a gente sabe que São Paulo é o epicentro, mas se for pela proporção da população, Ceará... E diziam que o calor era ruim para o vírus, né? Mas eu acho que ele se aperfeiçoou com o calor, né? Todo mundo falava assim, né? Não vai chegar porque aqui faz calor. Eu falei, bom, faz calor, mas as primeiras cidades foram, os primeiros estados, Ceará e Amazonas. Eu falei, mas cadê o vírus do frio? Não, é Ceará, Pernambuco, Amazonas e Pará. E Amapá, que as pessoas estão esquecendo. Né? Exatamente, né? Então, enfim. Então, claro que temos diferenças. Mas, na prática, Tereza, é mais ou menos, ou até podemos dizer exatamente, a aplicação da negociação jurídica processual. Que eu vou lhe confessar aqui uma coisa, até. Eu estava convocado lá na vice-presidência do TST em 2016, quando foi o estudo da Instrução Normativa 39 foi acontecer. O então vice-presidente pediu para eu escrever algumas sugestões e a principal que eu escrevi, e ele não houve a aprovação, era para a aplicação da negociação processual no âmbito da Justiça do Trabalho, desde que endoprocessual e a parte assistida por advogado. Se ele está na presença do juiz, se faz dentro do processo, claro que antes não, porque há aquela assimetria, mas dentro do processo, na frente do juiz, e está assistido por advogado, não vejo o porquê de se vedar a negociação, o negócio jurídico processual na Justiça do Trabalho. É você tratar o reclamante, no caso sendo empregado, muito como coitadinho, como insuficiente, e inclusive o seu advogado como insuficiente. É exatamente isso que eu ia te falar, porque me parece que aí é uma questão de tratar o advogado como hipossuficiente, não ele, porque a questão desse negócio jurídico, ela é diversa
do negócio jurídico do direito material. Uma coisa é eu falar nas autocomposições de direito material, e aqui nós estamos falando na autocomposição de procedimento, né? Eu estava até abrindo, quando você estava falando, o Código de Processo, que é o artigo 190, né, Bento? Que ele fala, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. E aí você vai virar e falar assim, mas o direito do trabalho não admite autocomposição? É óbvio que admite, a gente faz isso todo dia, não é? Então, ele diz que as partes podem estipular mudanças no procedimento. E me parece que esse é o... Aliás, as resoluções, essa resolução do CSJT, eu falo que eu já não falo mais número porque eu tenho medo de errar, sabe? Mas a resolução do CSJT que falou sobre a respeito das que você acabou de citar aí, das audiências e etc., ela é de um bom senso impressionante, né? É o que eu falo, eu não sei por que todo mundo se assustou tanto. É o medo do diferente, né? E outra, eu acho que toda essa parte que a gente está em casa, essa questão de a gente estar em casa, muito tempo se relacionando só por meios virtuais, acaba influenciando no nosso psíquico, né? Então, as pessoas ficam desesperadas por aquilo que elas não conhecem e que é uma coisa nova. É óbvio que, com a implementação de todos esses recursos, e a gente sabe que isso não vai voltar tão cedo, né, Bento? Eu tinha uma amiga que falava assim, 2 semanas a gente já vai voltar ao normal. Eu falava... Não vamos, não me parece, você está muito otimista, ou eu espero que eu seja muito pessimista. Mas é óbvio que não, porque... E ainda quando a gente voltar fisicamente, me parece que as coisas vão ter que se voltar de forma gradativa. Ou seja, pegar o exemplo do que está acontecendo em países que foram afetados, e é mais ou menos o que vai ter que acontecer conosco aqui, não é? Então, a resolução, ela me pareceu muito inteligente quando ela permite um amplo poder para o juiz, até porque, obviamente, dá para ver que o subscritor da resolução prestou atenção nas diferenças regionais, ele dá o poder do juiz adequar o procedimento ou mesmo suspender. Aplicar suspensão de prazos, porque, por exemplo, é o que a gente estava comentando no dia da correção na vara, que foi a semana passada, uma coisa que não foi pensada foram nas reclamações verbais. É óbvio que ela não trata das reclamações verbais. Como que eu vou resolver a questão das verbais se o fórum está fechado? E se a verbal, a pessoa sempre está lá, né? E geralmente as pessoas que entram com a reclamação verbal são pessoas sem recurso nenhum. Então é muito mais complicado. Como é que eu não vou suspender o prazo dessas verbais, né? Então, me parece que ela foi muito acertada. Agora, esse artigo 190, ele permite aí que as partes negociem o procedimento, né? Só que a gente estava comentando, Bento, ontem, que parece que esse artigo 190, ele teria sido rechaçado pela Instrução Normativa 39. Aquela instrução normativa que dizia quais eram os artigos do CPC que poderiam ou não ser aplicados no processo do trabalho. Exatamente. E aqui me parece que a gente tem uma mudança de tudo, né? De tempo, inclusive. Talvez fosse o caso de revisão dessa instrução, considerando os termos da própria resolução para esse momento, de todo o cenário tecnológico que a justiça está vivendo, e do objetivo que a gente está tendo de tentar conseguir resolver a situação e dar uma resposta para o jurisdicionado, ou seja, não deixar tudo suspenso? Exatamente, foi o que eu falei há pouco, né? Na época, em 2016, eu estava atuando lá, trabalhando no TST, e eu fiz a sugestão de que o artigo 190 do CPC pudesse constar do rol, né, do elenco daqueles artigos aplicáveis no processo de trabalho. Mas essa ideia não prevaleceu. Tendo-se o cuidado, né, tendo-se o cuidado, e claro que a sugestão por intermédio de um ministro, tendo-se o cuidado de que só poderia haver a negociação processual quando fosse endoprocessual, dentro do processo, não poderia haver um ajuste anterior, né, fora do processo, e quando as partes estivessem assistidas, e particularmente o trabalhador, por um advogado, né? Mas eu tenho essa impressão, uma percepção, eu diria um palpite, de que o TST, por conta das circunstâncias atuais, e agora merecendo uma reflexão, e o TST tem tido sempre essa posição de, quando achar
importante, relevante e adequado mudar as suas posições. Palmas para o Tribunal Superior do Trabalho nesse aspecto. Então, eu acho que o TST vai mudar. Assim, é um palpite. Acho que, pelo que eu tenho conversado, tenho assistido lives de alguns ministros e conversado com outros, eu acho que a negociação vai ser aceita no âmbito da Justiça do Trabalho, até porque, na prática, a gente já faz isso há muito tempo. E o juiz de primeiro grau, principalmente, durante a audiência. Quando as partes dizem, doutora Tereza, a gente quer, se possível, a gente gostaria que essa audiência fosse adiada para que a gente tente mais a conciliação. Claro. O que quer dizer isso? Isso é um negócio processual. Isso já existia no CPC de 39, né, Bento? Que Claro. permitia, especificamente com relação à suspensão do processo. E é engraçado porque a gente já aplicava, né? Prazos, ninguém falava se aplicava subsidiariamente ou não. Olha, vamos suspender o processo de 60 dias para a gente negociar. E aplicava-se e não se questionava, né? Mas claro, agora vamos esperar um depoimento da testemunha no outro processo para depois, para não precisar fazer aqui uma perícia, né? Vamos esperar uma perícia para poder não ter um gasto, um custo, né? Quer dizer, enfim, né? Então, eu acho que... Então, eu disse para os colegas ontem, eu disse, olha, não vamos fazer barulho. Por quê? Porque se houver qualquer fundamentação, se houver qualquer pedido de advogado de qualquer das partes, dizendo que não tem como juntar, entre aspas, ou providenciar os depoimentos, não vai haver essa audiência. Não vai haver. Basta vocês fazerem uma pequena fundamentação, sucinta. Mas ontem eu falei que o ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas disse, olha, mas eu fiquei preocupado porque fulano, disse o nome do juiz, ontem as duas partes pedindo para não se realizar a audiência e ele impôs a realização. Nós somos menos de 50 juízes, mas como em qualquer corporação, tem pensamentos mais diversos. Esse juiz que ele falou é um colega que eu quero um bem enorme, bem intencionado, trabalhador, né? Foi meu aluno em curso preparatório, sou servidor da Justiça do Trabalho, mas é um juiz que às vezes assim, é um pouco até engraçado, porque coloca uma coisa na cabeça, aí eu disse, olha, Rodrigo, você deu o exemplo de fulano. Dos 45, vai ter ele, no máximo, outro. Aí tem de tudo, né? No meio de vários juízes, tem de tudo, né? Tem uns que não vão querer fazer de jeito nenhum, que não vão querer. Ainda bem que é uma grande minoria, mas porque não querem trabalhar. Claro, tem juízes que estão trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, mas tem juiz que, se brincar, tem dia que não pega num processo virtual. Claro, tem absolutamente de tudo, né? Mas o fato é que, como eu disse a ele, para esse, não o juiz, disse para o advogado, mas a justiça, o judiciário se preocupa de tentar, e essa é a palavra que a gente pode entrar até no tema, né, da nossa conversa principal, que é as MPs, a questão é necessário se abrandar, se minimizar os impactos da pandemia. A gente sabe, isso foi muito divulgado, foi uma estratégia de comunicação da Justiça do Trabalho, muito boa, acertada, que a Justiça não parou. E não foi só a Justiça do Trabalho, foi uma estratégia de comunicação da Justiça Federal, da Justiça Comum. Pelo menos aqui eu vi no Rio Grande do Norte, né, com os números. E eu me surpreendi no começo, quando os advogados me diziam, presidente, está até mais rápida a tramitação processual, porque, claro, tem muito advogado que quer ir lá no balcão, mesmo desnecessariamente, né? Mesmo sem necessidade, mas aquilo ali, usar um termo aqui popular, local, empatava atrapalhava o servidor, e não era só um, então acabava dificultando o funcionamento da vara. Então, não sei se aí foi a mesma coisa, os processos passaram, né, curiosamente, a correr mais rapidamente. Mas agora a gente chegou no outro ponto. Agora, é claro que impactou de maneira negativa, nesse ponto agora, até porque temos a questão das audiências, e aí, quando chega, você não para. Por exemplo, em relação à segunda instância, muito mais fácil, porque não tem a audiência, via de regra, né? Então basta regulamentar o plenário virtual.
depois agora telepresencial por conta de alguns tipos de processos, por divergências, pedidos de destaque por desembargadores, ou principalmente pela questão dos pedidos de sustentação oral. Então, é um pouquinho mais difícil, mas dá para resolver. Mas vamos começar a ter represamento, porque não tem audiência, logo não tem sentença, logo não tem recurso, logo não tem sanção. E a volta? A ministra Peduzzi, logo no começo, lá atrás, até ela deu uma entrevista, eu acho que para o Estadão, dizendo que não acreditava que teremos uma avalanche de processos pós-pandemia. Mas ela, eu creio que como eu, como você, a gente pensava que iria ser de um tamanho. Eu achava e apostava que em junho voltaríamos à normalidade. Depois passei para julho. Já estou em setembro. Muita gente acha que esse ano, no tribunal... A gente... Eu acho que é a partir de janeiro, viu? Depois do recesso. Então, a gente já tem pensado, pelo menos aproveitando, tem algumas ideias. Por exemplo, as varas ímpares, em Natal são 13 varas, imagine em São Paulo como seria isso, mas ímpares pela manhã, pares à tarde. Em Mossoró são 4, 2 pela manhã, 2 à tarde. Então, a gente vai diminuir muito a aglomeração. Fora outras medidas de contenção e de asepsia, etc., né? Lavatórios, etc. O home work é outra realidade. Né? O trabalho à distância, que tem restrições, essas restrições serão diminuídas. É claro. Então, o que a gente precisa é minimizar, porque a gente não sabe, inclusive, em relação ao número de ações, porque nós assistimos algumas, inclusive, isso foi muito divulgado nos últimos dias, pela imprensa, nos últimos 2, 3 dias, que uma rede de churrascaria, uma rede de pizzarias, inclusive não pagando a rescisão contratual, que é uma coisa chocante. 600 empregados e mandou a conta para o Estado. Quer dizer, e mandar a conta e discutir a questão dos 40%, e logo haveria a discussão se 40% ou 20%, por causa do 501 seguintes da CLT, ok, né? A gente pode até discordar, alguém tem uma posição de um jeito, outro juiz de outro jeito, algum advogado, né, etc. Mas mandar a conta de saldo de salário, de 13º proporcional, né? E de férias proporcionais, não dá. Beira, não vou dizer beira, não. É desonestidade, na minha concepção. Exatamente. Né? A assessoria jurídica aí não foi muito boa, né? Não, em relação à assessoria jurídica, eu vou aqui citar, acho que é a enésima vez em lives, um grande amigo meu tem concessionárias Primes aqui em Natal, marcas caras, né? E ele me pediu para emitir uma opinião a respeito de um parecer de um grande escritório de advocacia aí de São Paulo, e eu pensei que era porque ele é presidente de uma associação de revendas, da Audi até. Mas não, parece-me que foi da Fenabrave. Então, de todas as concessionárias, né? Dizendo esse parecer que quando o funcionário das concessionárias, porque todos eles na área de vendas são comissionistas, então, naquele percentual de 30% a ser pago pelo empregador, porque todos eles faturaram mais de 4.800.000 em 2019, né, o que está na MP 936. Então, no caso da suspensão temporária do contrato de trabalho, com aquele dever de pagar os 30%, esse percentual fosse apenas em relação ao salário fixo, não englobando as comissões. E se pegando o parecer, e muita gente tem dito isso, e lógico que a gente tem que respeitar também quem assim disse, mas discordar veementemente, né? Dizendo por que não se usou a palavra remuneração, e sim se usou a palavra salário. E a gente sabe que na própria CLT, no geral, não tem esse cuidado da precisão técnica. Se usa salário e remuneração com sentidos coincidentes, né? Então, imagina, ele me disse, olha, Bento, meu funcionário aqui na concessionária X ganha 10.000 de comissões e 2.000 de salário fixo. Então, a pagar só R$600. Com mais 1.000 e pouco que ele vai receber lá do seguro-desemprego, o sujeito iria cair de 12 para menos de R$3.000. E ele pagando 30% em cima de 12, daria 3.600, cairia de 12 para 5.000 e pouco. Mas esse rapaz, esse meu amigo, ele disse, mas eu estou pensando de, independentemente, pagar em cima dos 12.000.
Aí eu disse, faz muito bem, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista humanitário, inclusive. Né? Faz muito bem, porque você querer que a pessoa caia de 12 mil para 5 já é demais, porque ele certamente tem seus compromissos. Mas cair para 2 mil e pouco é querer matar a família dessa pessoa de fome, por causa dessa grande queda, né? Então, até porque é uma dominó, né? Se ele vai pagar, ele cai de 10 para 2, ou de 12 para 2, e esses dois, obviamente, ele vai deixar de honrar com outros compromissos. claro, Né? porque vamos supor, uma pessoa que ganha 12 mil, vai ganhar 9 mil reais líquidos, no mínimo tem uns 6 ou 7 de compromissos assumidos. Aí, como você disse, é um dominó, né? Sim. Dizia Otávio Gouveia de Bulhões, ministro da Fazenda, de governos militares, que dinheiro é como estrume, só gera riqueza quando ele se espalha. E é uma cadeia, né? Por quê? Porque o comerciante do bairro popular é quem compra os carros de luxo do meu amigo, que é quem frequenta o restaurante caro, né? E aliás, Ben, são esses aí que eu estou ouvindo falar que vão querer parar de pagar a escola porque não tem dinheiro. pois é, né? Aí eu falo assim, mas como não vai pagar a escola? Justo a escola. Que, não, porque a escola está economizando com água e luz. Né? Até o Luciano Tim veio aqui nos visitar na academia também, que é secretário na época do Senacom. E aí ele pegou e falou assim, não é para fazer isso, né? Claro, tem pessoas que têm razões fundadas, mas tem pessoas que não... Por exemplo, esse cara que deixou de ganhar 10 e passou a ganhar 2, ele tem como justificar. Agora, aquele que tem condição para falar em economia de água e luz numa escola, que 90% da renda é para pagar professor, é difícil, né? É difícil. Agora, claro que tem um lado também da escola. Eu tenho um amigo aí em São Paulo, que é advogado, não vou dizer o nome, mas é famoso aí em São Paulo, e ele é advogado de uma escola aí famosíssima, né? Escola de alto padrão, e ele me disse que a escola que é cliente dele está querendo um desconto no aluguel de 70%, mas só quer repassar 20% no máximo de desconto. Um descontozinho, ele mesmo está achando que, né? Mas é como alguém aqui escreveu, que tem muito oportunismo. Por isso que eu elogiei muito. Eu acho que a nossa função como juiz vai ser cruel e difícil exatamente nesse ponto, de saber diferenciar o que é oportunismo de necessidade. E isso está se fazendo evidente nos casos em que as empresas pedem a suspensão ou diferimento do pagamento das verbas que foram acordadas antes da crise, né? Isso é complicadíssimo. Eu elogiei muito em algumas lives, nominando, inclusive, a empresária Luísa Trajano, muito conhecida no país. Uhum. Ela dizendo não é hora de demitir, porque grandes empresas, né, e tendo o instrumento da antecipação de férias, né, tendo o instrumento da suspensão do temporário do contrato, da redução de jornada e de salário, um grande número de empresas com a saúde financeira, principalmente as grandes empresas ou as médias empresas, elas podem esperar um pouco para ver o que é que vai acontecer. Claro, já está demorando mais, mas o que preocupa muito mais, Tereza, sem dúvida, é a bodega, né? Aquela mercearia da esquina. Do outro lado, também os trabalhadores autônomos, por exemplo, que não são tutelados pelo direito do trabalho, mas os autônomos, aquele que trabalha pela manhã para conseguir dinheiro para comprar o almoço e à tarde para conseguir dinheiro para comprar o jantar e o café da manhã do dia seguinte. Né? Isso aqui é onde a gente entra nas medidas provisórias, né? E onde entra naquilo que você citou ainda há pouco, de uma live de ontem, um congresso que a ministra Cristina Peduzzi participou, eu assisti até um pedacinho também, a questão da mediação pré-processual. Exatamente, né? O que eu ia te falar, porque a mediação pré-processual, quando eu ouvi a ministra falando sobre isso, eu falei assim, gente, fizemos tanto barulho no Supremo Tribunal com vale no vale, vale no vale, quando a mediação pré-processual resolveria tudo, não é? E eu falava isso antes das primeiras lives que a gente fez aqui na academia, a gente falava assim, mas escuta, as partes podem entrar com um acordo e pedir homologação em jurisdição voluntária, né? Tiveram vários colegas que falaram a respeito disso, inclusive se manifestaram a favor,
Agora, sai oficialmente, né, que o Sejusc, com essa função de resolver, ou no Sejusc, ou na própria, na própria, no próprio juízo, onde tem competência para resolver a situação. Ou seja, o judiciário não parou desde que tudo isso fechou. Então, quer dizer, não precisaria toda essa discussão com relação à validade se os acordos individuais poderiam ter a chancela do próprio judiciário fazendo a homologação, né? Mas o que eu senti muito dos advogados, que eles retrucavam, era o medo do judiciário não aceitar e aí demorar mais. E aí eu vou aqui ser corajoso, digamos, no sentido de dizer o que eu acho que é uma verdade, mas quando a gente fala, a gente se expõe. Mas aquela história, né? Já estou na idade, né? Não que eu me sinta tão velho, mas são tantos anos vividos, são 30 anos de magistratura, mais de 30 como professor de Direito do Trabalho. Comecei aí em São Paulo, na PUC de São Paulo, na época do mestrado, como colaborador, que eu vou me dar o direito de dizer o que eu penso, sem dourar a pílula, ou seja, sendo bem direto. Mais uma vez, uma coisa sendo drástico também, uma coisa que está acabando com o Brasil, é essa infelicidade de tudo se ideologizar. Eu converso muito isso até com um advogado brilhante do Rio de Janeiro, que acabou de entrar, o doutor Fernando Cassá, que é um grande amigo e esposo. Ele nunca vai perder essa referência, esposo da nossa confreira e a brilhante jurista Wólia Bonfim, né? Mas ideologizar. A gente sabe que no momento político atual, ideologizaram até um remédio. Eu nunca ouvi falar um negócio desse. Aqui nos Estados Unidos, Trump anunciou ontem que já está tomando preventivamente. Um tempo desse, ele disse que estava tomando, se lembra, desinfetante, e um bocado de imbecil tomou. E muita gente foi bater no hospital, porque foi na onda dele. Claro que ele não estava tomando desinfetante. Pois bem, então ideologizaram tudo. E você sabe, Tereza, porque você é juíza do trabalho como eu, você sabe que ideologizaram a questão da conciliação. Sim. Criaram uma perspectiva de que quem é a favor da conciliação é de direita, no sentido de ser pró-empresa, e quem é contra é de esquerda, no sentido de ser próprio trabalhador. Como se a conciliação significasse sempre a renúncia de direitos. Não, e detalhe, Bento, tem muito colega que como você está dizendo, de esquerda, e que na vara dele pressiona para saírem os acordos. Para julgamento do processo, às vezes, né? Não bate, não é? É claro. Não, e aí é como eu sempre digo, olha, desse jeito, a vingar essa ideia contra a conciliação, nós vamos desconstruir, desmoronar a grande peculiaridade do trabalho, que sempre nós somos o paradigma de conciliação. Junta de conciliação e julgamento. Esse era o nome, né? Esquecemos disso. Artigo 114 era, né, compete conciliar e julgar. Não sei o porquê, a emenda 45 tirou o conciliar e botaram processar e julgar. Mas a conciliação é obrigatória em 2 momentos, inclusive, conforme a jurisprudência, em não fazendo na segunda oportunidade, gerando nulidade processual. Um mero esquecimento. Quer dizer, então, aí chegamos na mediação pré-processual. CNJ foi fazer uma resolução, houve uma disputa lá interna, no CNJ, justamente com essa ideia. Então, a resolução é só para a justiça comum. O próprio legislador deixou de fora a mediação para a justiça do trabalho, para os processos trabalhistas, na lei de mediação, uma coisa também que a gente tem que entender. Então, o próprio legislador, e claro, por influências ideológicas, deixou de fora, e a gente há de sempre reverberar e reiterar que é uma verdade, a assimetria é muito grande. Os empregados sofrem muita pressão, porque há essa assimetria. Tanto que a gente também sabe, todo mundo sabe, que o empregado não consegue demandar, por maior que tenha um direito violado, no curso do processo. Muitas vezes até depois, porque tem listas negras, e é difícil você manter a irrenunciabilidade na sua integralidade, né? De maneira íntegra. Mas isso não pode nos conduzir para achar que logo na Justiça do Trabalho
não tem que ter conciliação, muito pelo contrário. E isso passou um pouquinho para a questão da mediação. Em 2016, como eu lhe disse, eu era juiz auxiliar da vice-presidência do TST e trabalhava, aqui vou fazer um registro, ao lado de um colega, que se tornou muito amigo meu e que hoje está assessorando o CSJT, chamado Rogério Neiva, e ele, empolgadíssimo com essa... A gente trabalhava, depois o ministro desceu para o terceiro andar, ficamos só eu e ele no quinto andar. Um gabinete enorme, só nós dois, eu e Rogério, então a gente acabava conversando muito, né, e trocando opiniões, e empolgadíssimo, e veio o procedimento por um ato da presidência, que delegou para a vice, de mediação pré-processual, mas dizendo em dissídios coletivos. Não proibindo em dissídios individuais, mas a intenção, claramente, para evitar turbulências, era deixar isso só para os dissídios coletivos. O atual vice-presidente, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, né, que assumiu em fevereiro, que é um sujeito, é um ministro, é um magistrado vocacionado, sensível. Ele fez um movimento, não sei se agora o nome Colaproc, sei lá, um nomezinho assim. Eu também acumulo também, eu sou gestor da conciliação do tribunal, do NUPEMEC, né? Mil e uma utilidades, né, Bento? Eu sou meio bombril, né? Então também acumulo, participei de reuniões, e onde, havendo uma orientação para as mediações, tem um ato formal com recomendação da vice-presidência, e a gente não poderia esperar diferente vindo do ministro Vieira de Mello, e inclusive para os dissídios individuais. Aí, na semana passada, para evitar a turbulência que eu falei há pouco do pleno, eu preferi fazer por ato da presidência, porque assim foi feito em outros tribunais, e preferi fazer 2 atos. Um, porque o nosso tribunal era um dos poucos no Brasil e me causava até uma certa vergonha, e com a resistência do pleno do meu tribunal, porque eu queria fazer por resolução, mas fiz por ato para a mediação pré-processual em dissídios coletivos, delegando para a vice-presidência do tribunal. E fiz outro ato, implantando, durante a pandemia, e enquanto durarem os efeitos da pandemia, que eu acho que é um passo muito importante, e que a Justiça do Trabalho e o Juiz do Trabalho têm que ter essa sensibilidade de assumir e exercer essa sua função social, de fazer as mediações pré-processuais em dissídios individuais. Porque eu fui procurado, por exemplo, tanto em momentos diferentes, pelo advogado da maior empresa de transporte coletivo urbano aqui de Natal, empresa de ônibus, depois pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores, que é um ex-vereador aqui do PT, mas que eu tenho uma relação muito próxima também, né? Ele tem essa aí, eu acho que eu sou bem acessível. Então, mesmo em plena pandemia, a gente colocou as máscaras. Eu brinquei com ele, Júnior, você não pegou ônibus não, né? Até brinquei, mas você não pega ônibus não. Mas ficamos cada um numa ponta. Mas depois eu esqueci, eu sentei onde ele estava sentado, mas enfim. Mas também com os advogados, tivemos as nossas reuniões, né? E onde iria haver a despedida de quase 1.000 empregados. O Rio Grande do Norte, Tereza, infelizmente, eu acho que no Nordeste só tem mais indústrias do que o Piauí. É um estado pobre. Se você for aqui para a vizinha Paraíba, para Pernambuco, para o Ceará, você vai ver a diferença em relação à industrialização. É um estado que vive, Natal particularmente, do turismo. E o turismo é o setor talvez mais afetado com essa pandemia. Você passa ali na Via Costeira, que você conhece. Não é o mais afetado, é um dos mais, né? É de fazer... Foram os primeiros que começaram a demitir, né? E eles não têm perspectiva da volta, né, Ben? Não, tem hotel aqui, por exemplo, um hotel aqui 5 estrelas, vai voltar em outubro. Demitiu de uma vez só 200 empregados. Você passa ali pela Via Costeira, que é aquela via que você conhece, só de hotéis, na beira da praia, todos fechados. Todos. Não tem nenhum aberto. Vontade de chorar, né? É de fazer pena. Então, você ia ter 800 despedidos. Depois da nossa mediação, foram 150. Então, vejam o trabalho social, a obrigação, a sensibilidade que a gente tem que ter. Né? E aí,
sem essa de ideologia. Onde é que já se viu? Né? A gente tem que se preocupar, e aí vamos, faltando 3 minutos, entrar nas MPs. Faltando 3 minutos, né? Mas o papo é tão bom, fluiu tão bem. Perfeito. Nós vamos ter que discutir tudo isso na mesa do dia 28, porque ainda a gente nem falou da questão do seguro-fiança, que a gente Claro. tinha falado que ia tratar disso também, mas impossível. Não deu tempo, né? E eu vou dizer uma coisa, eu andei conversando com vocês separado assim, eu acho que vai ser um belo debate na mesa do dia 28, porque Esse evento vai ser esse bom mesmo, Douglas né? aí já discorda de algumas coisas, vai ser muito interessante ver essa diferença de ponto de vista, né? E com posições muito bem fundamentadas, né? Claro, a gente sabe, né? Por exemplo, nosso amigo Bezerra Leite, que vai estar na mesa, Sim, tem um pensamento bem diferente do vai pensamento do ministro vai ser uma Douglas. mesa de peso. É você, o Bezerra, o ministro Cláudio e o ministro Douglas. Verdade, é verdade, E no né? dia seguinte vem a mesa da advocacia, né? Que vamos ver se a gente consegue soltar o programa hoje, que vai ser o Bolsinhas, Ricardo Guimarães, o Vilator e o Raimar, discutindo aí a visão da advocacia. Ó, o doutor Rodrigo, que eu me referi a ele 2 vezes, entrou agora, né? Ele colocou excelente porque eu acho que ele entrou há pouco, né? Não viu o que eu falei antes. Não, mas vai estar gravado. Ele vai ver que você elogiou bastante. Beto, eu vou ter que... Olha, como você falou, são 3 minutos finais. Eu odeio interromper, porque ficaria aqui conversando mais um montão de tempo, né? Mas para você só concluir, porque o Instagram é cruel, ele nos corta mesmo, né? E olha quem chegou O aqui. Leite acabou de entrar, olha, ele já Olha, deve ele estar acabou de ser pensando em tudo citado. que ele vai discutir. E é o E melhor quinta-feira jogador o de Bezerra está futebol. aqui conosco, né? Olha, você não sabe de um... Ele, além de ser um grande cantor, grande jurista, um grande cantor, né? Há alguns anos eu fui fazer uma palestra lá no evento organizado por ele, estava a ministra Cristina, Pedro Paulo Manos, um bocado de gente bacana, isso faz muitos anos. Você tinha 15 anos. Faz 20 anos. E depois eu tinha a pelada do Bezerra Leite, a pelada, jogo de futebol, no sábado, e ele é um artilheiro, fez 3 gols, ele chegou a jogar em time profissional lá em Vitória. É um craque de bola ainda por cima, viu? Craque de bola mesmo. Pois bem, Ele podia ter discutido ontem com o Domingos. o nosso maestro está pedindo a prorrogação, maestro Vicente Malheiros. Mas eu vou dizer, né, aqui, porque tem que concluir, realmente corta, né? Então, eu vou falar aqui 1 minuto só, você fica com 1 minuto final. Dizer da satisfação, realmente o tempo foi tão rápido, né? É engraçado, porque a gente pensa às vezes, mas ser cansativo, são tantas lives e tantas atividades, mas quando a gente gosta, né, do que faz e tem essa veia, tanto eu quanto você, de trocar ideias, eu não vou dizer de professor, eu sempre Não, digo entre isso com amigos. muita sinceridade. Entrou aqui também um torcedor do América de Natal, 2 torcedores do América, Jeremias e Grande Pequinho, aqui de Natal, que entraram agora na live. Bom dia para vocês, bom café da manhã. Jeremias é nosso assessor lá no tribunal, brilhante. Pois bem, acaba a gente aprendendo muito mais do que ensinando, né? Uma troca de ideias e a gente vai exercitando o pensamento e acaba aprendendo. A gente acabou não falando praticamente do tema, né? Mas isso fica para a mesa do dia 28 e isso já se falou muito. Então, acho que foi muito mais proveitoso, né? Essa nossa conversa, Tereza, porque as MPs já foram muito destrinchadas, né? Eu até brinco que não aguento mais falar da 936. Sábado eu vou participar, teve aquele evento do Ágora, que eu participei na semana passada, ou retrasada, que teve 3.000 inscritos. Eu disse, olha, vai dar mais de 3.000 inscritos. O pessoal não acreditou. Nesse agora eu disse, vai dar mais de 5.000. Já tem mais de 4.000 inscritos. Sábado que vem, e me coloco, acho que o pessoal já olha para mim, aí já coloca na 936. Tem a vantagem de que eu não preciso estudar tanto, mas tem a desvantagem porque eu já começo a ficar um pouco abusado. Mas, enfim, eu acho que essa nossa troca de ideias aqui traz, e para o público que está assistindo, trouxe muito mais vantagem, né? Então, eu quero agradecer, muito obrigado, e foi um prazer
tomar esse café aqui com você e com as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado de coração. Foi uma honra conversar com você. Bento, muito obrigada em nome da academia. Agradeço aos nossos fiéis companheiros do Café da Manhã. E a ideia da live aqui é esse papo leve mesmo. Nos faltam 5 segundos